Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família, nessa manhã, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que o amor do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja te alcançando nesse dia. Queridos, sou o pastor Marcelo Henrique. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para levar até você uma palavra de Deus. Palavra essa que de alguma forma possa te abençoar, possa te edificar no nome de Jesus. Antes de ir para o texto, eu quero fazer algumas ressalvas. Primeiro, mais uma vez eu quero dizer a você que eu não estou aqui para debater religião, para discutir religião. Não estou aqui para debater teologia, discutir teologia, não vou entrar nessa área de maneira nenhuma. Eu estou aqui simplesmente para anunciar a palavra de Deus. Não estou aqui para angariar fundos, não estou aqui para te levar para a minha igreja. Logicamente, se você quiser ir nos fazer uma visita, vai ser muito bem recebido. Amém? Segundo, mais uma vez, eu estou gravando um vídeo em casa. Os irmãos já devem saber que eu não tenho estúdio, não sou nenhum profissional, então vão surgir alguns ruídos. Não tenho como controlar os vizinhos. Mas eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção naquilo que vai ser falado, para que nada, que nenhum barulho, nenhum ruído venha atrapalhar o entendimento da mensagem. Amém? Bem, mais uma vez eu vou gravar um vídeo levando uma resposta a perguntas que me foram feitas no decorrer desses dias. A pergunta que mais me foi feita nos últimos dias é sobre a crucificação. A primeira é: por que Jesus foi crucificado? Qual é o sentido da crucificação? Qual é a verdadeira mensagem da crucificação? E para trazer luz a essa resposta, eu preciso usar um texto. Nós vamos a ele? Amém? O texto de hoje está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, no verso 34, que diz o seguinte: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Lucas, capítulo 23, verso 34. Bem, vamos por etapa. Por que Jesus foi crucificado? A crucificação feita pelos romanos, ela era usada como um grande exemplo para o povo, para corrigir o povo. Naquela época existiam três formas de morte, de assassinato, que seria por crucificação, que seria por enforcamento e que seria por decapitação. A crucificação era a mais demorada, era a mais dolorosa e era a que era mais humilhante, a que expunha mais o condenado. Por isso, foi usada em Jesus, porque os romanos queriam dar uma correção ao povo que estava seguindo Jesus, aos chamados primeiros cristãos. Então, por isso, a crucificação. E é bom a gente entender, muitas pessoas acham que os crucificados naquela época foram apenas Jesus e os dois bandidos do lado. Não, essa prática era muito comum pelos romanos. Para você ter uma ideia, no ano 70 depois de Cristo, essa prática ficou tão grande, tão normal entre os romanos, que cerca de 500 pessoas eram crucificadas por mês ali em Roma. Chegou a uma época, uma fase, que eles não tinham madeira para preparar a cruz. E muitas pessoas chegaram a ser crucificadas nas árvores. Outro detalhe muito importante sobre a crucificação, que nem todas as pessoas que eram crucificadas tinham um enterro digno. Muitas vezes as pessoas eram jogadas num valão, uma espécie de lixão, e ali os corpos ficavam ali putrificando para servir de exemplo para o povo. Ou seja, se José de Arimateia não tivesse pegado o corpo de Jesus, era bem possível que ele não teria tido um enterro digno.
a crucificação era considerada a pior de todas as condenações. Para você ter uma ideia, um membro do Império Romano chamado Cícero, certa vez ele criou duas leis. A primeira é que era proibido falar sobre a crucificação perante as mulheres. E a segunda, que nenhum romano fosse condenado à crucificação. Tamanha a vergonha que era considerado essa pena. E por que vergonha? Se você for ver as imagens, principalmente dentro das igrejas católicas, você vai ver a imagem de Cristo usando um paninho no tapa-sexo, tapando o seu sexo. Mas não, isso não é realidade. Os povos, todos que eram crucificados nus, totalmente nus, porque os romanos queriam expor a vergonha do povo. No decorrer dos anos, eles chegaram a mudar algumas coisas. Por exemplo, as mulheres eram crucificadas de costas, mas mesmo assim eram crucificados nu. Agora tenta imaginar um judeu, como isso era feio para um judeu, como isso era humilhante para um judeu. E foi assim que Jesus foi crucificado. Muitas vezes nós não mensuramos o tamanho do martírio de Jesus ali naquela cruz. Olha, segundo muitos teólogos, para um prego, para poder suportar o peso de uma pessoa, o prego deveria ser de 17 centímetros. 17 centímetros cravado na mão. A gente vê em filme os pés de Jesus pregados, mas muitas vezes não entendemos. Os pés não eram pregados juntos, era um primeiro e depois um pé sobre o outro pé. Ou seja, Jesus sofreu muito, ele foi totalmente martirizado, envergonhado ali naquela cruz. E é bom a gente entender, é bom a gente dizer que a cruz ela era preparada um dia antes para o condenado. A cruz que Jesus foi crucificado não era para ele. Aquela cruz era para Barrabás. E Barrabás, com certeza, era bem maior que Jesus. Jesus teve que ser esticado por cordas até chegar no local onde tinha a marca do buraco para entrar o prego. Ele sofreu muito, muito por nós. E é muito interessante um detalhe que Isaías diz que Jesus foi como ovelha muda para o matador. Se você for pegar os textos do Antigo Testamento, você vai ver que durante uma vez por ano, se eu não estou enganado, acho que é uma vez por ano, as pessoas, o povo de Israel ia até os sacerdotes levarem um animal para ser morto, para ser sacrificado, melhor dizendo, em favor dos seus pecados. Um levava uma rolinha, um levava um cabrito e por aí afora. Tenta imaginar como era esse lugar. Você já viu um animal sendo morto? Uma galinha, um porco, um boi? O tanto que o animal grita, o tanto que o animal esperneia. Você já consegue entender a quantidade, já viu a quantidade de sangue que é derramada? Era assim que era feito nesse dia da expiação dos pecados do povo de Israel. Imagina a barulhada que era, o fedor de sangue, os animais se debatendo. Mas a Bíblia diz que Jesus foi como uma ovelha muda. Sabe por quê? Os animais não se entregaram por conta própria. Os animais não queriam morrer. Jesus se entregou. A Bíblia diz que ele se entregou por nós. Por isso ele foi como uma ovelha muda, simplesmente para nos mostrar o quanto ele nos ama. E qual seria a mensagem principal? Se você for ler os textos Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver as últimas palavras que Jesus dá na cruz. Se eu não me engano, são 8. Como eu não tenho tempo para poder falar sobre as 8, eu vou falar sobre a principal.
que é o texto que nós lemos. Quando Jesus diz: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. A principal mensagem da cruz é o perdão. Nós estamos hoje aqui porque um dia o Senhor Jesus se entregou na cruz e nos perdoou. Perdoou os nossos pecados e continua nos perdoando. Um dia ele nos amou e se entregou por nós. Morreu naquela cruz por amor. Ressuscitou por amor. Continua entre nós, nos perdoando por amor. É difícil a gente mensurar, entender o tamanho desse amor. Eu vou tentar fazer uma analogia para você ver se você consegue ter uma base. Pense no seguinte: você deve ao seu vizinho R$1.000. O seu vizinho chega para você e fala: olha, tudo bem, está perdoado. Mas você deve a um parente R$10.000. E o seu parente chega para você e fala: olha, tudo bem, está perdoado, não precisa me pagar. Maravilha, né? Mas se você deve, vamos supor, a um agiota R$10 milhões, você nunca ia ter condições de pagar. E esse agiota chega para você e fala: ei, eu te perdoo, não precisa pagar por essa dívida. É algo imensurável, é algo que você jamais imaginaria, porque é um valor que você nunca iria conseguir pagar. É isso que Jesus fez por mim, é isso que Jesus fez por nós. Se entregou na cruz pelos nossos pecados, algo que nós nunca poderíamos pagar. Ele se entregou por nós para pagar os nossos pecados. Amanhã, o Brasil, boa parte do mundo vai parar para celebrar o Natal. Celebre, festeje. Festeje o nascimento daquele que nos amou, daquele que nos ama. Amém? Fica a dica para você nessa manhã no nome poderoso de Jesus Cristo. Antes de encerrar o vídeo, eu preciso te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, irmão. Obrigado você que tem feito parte desse trabalho, você que tem me apoiado, você que tem orado por esse ministério, você que tem comentado os nossos vídeos, que tem compartilhado, você que se inscreveu, você que tem deixado like. Muito, muito obrigado. Continue me ajudando, continue me apoiando. Eu volto a dizer, eu não estou aqui para angariar fundos, eu não estou aqui para ter seguidores. Não, eu só quero anunciar a palavra do Senhor. Amém? Então, conto com a sua participação, que você continue trabalhando junto conosco. Você que tem visualizado os vídeos do pastor Marcelo e ainda não se inscreveu, volto a te dizer, é 0800. Se inscreva, ajude no crescimento desse trabalho. Irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Desejo a vocês um excepcional Natal, no nome de Jesus. Amém?